O sol da Caatinga, naquele ano de 1928, não era apenas uma estrela, era uma divindade cruel, uma presença física que pesava sobre os ombros dos homens e rachava a terra com a indiferença de um carrasco. No acampamento entrincheirado de Virgulino Ferreira da Silva, o homem que o sertão aprendera a chamar de Lampião, o calor era apenas mais um soldado em seu exército silencioso. A poeira vermelha, fina como farinha, cobria tudo: os rifles Winchester, as cartucheiras pesadas de munição, o couro ressecado dos gibões e o rosto dos quase 50 cangaceiros que compunham sua força errante. O silêncio no acampamento durante a sesta era tenso, grávido de vigilância. Era o silêncio de quem dorme com um olho aberto e a mão no punho da peixeira. Lampião não dormia. Sentado na sombra rala de um juazeiro, ele limpava metodicamente o cano de seu parabelo, a pistola alemã que era sua assinatura. Seus movimentos eram econômicos, precisos, a calma de um predador em repouso. Aos 30 anos, seu rosto já era um mapa do sertão, a pele curtida pelo sol, as linhas de expressão fundas ao redor dos olhos, que apesar da deficiência do direito, enxergavam mais longe e mais fundo do que os de qualquer homem. Eram olhos que não viam apenas o presente, mas o peso do passado e a sombra do futuro. Naquele momento, no entanto, seus pensamentos não estavam nas volantes do governo ou nos coronéis inimigos. Estavam em um nome, um sussurro trazido pelo vento e por um vaqueiro fantasma dias antes. Um nome que ele tentava enterrar sob a poeira da memória. Silvério. Silvério Peixoto, a quem ele e seus irmãos chamavam de Corisco. Não pelo raio, mas pela velocidade com que seu riso e sua fúria podiam cruzar seu rosto. O vaqueiro aparecera do nada, como as assombrações que as velhas diziam dançar no calor. Do meio-dia, um homem velho, de rosto sulcado, montado em um burro igualmente cansado da vida, pediu água, e Lampião, contrariando o conselho de seus homens mais desconfiados, permitiu. Havia algo nos olhos do velho, uma tristeza antiga, que Lampião reconheceu. Enquanto bebia, o homem falou, a voz baixa para que só o capitão ouvisse. Ele não falou de traição, falou de sorte. Tem homem que a sorte beija na boca sem mais nem menos, capitão. Conheci um tal de Silvério, lá pras bandas de Alagoas. Rapaz pobre, sem eira nem beira. De uma hora para outra apareceu com terra boa, gado no pasto. Dizem que foi herança de parente distante, mas o povo de boca pequena tem outra reza. Dizem que a herança veio de Pernambuco, paga com o sangue de uma família de vaqueiro. O velho foi embora como chegou, engolido pela poeira, mas suas palavras ficaram como um veneno de ação lenta, corroendo as fundações da memória de Lampião. Silvério, seu irmão de alma, seu companheiro desde os tempos em que Virgulino era apenas um vaqueiro habilidoso, antes que o sangue de seu pai, José Ferreira, manchasse a terra e o transformasse em uma vingança ambulante. Silvério estava com eles na noite anterior ao massacre. Ele fora o único que não estava lá quando os homens do coronel Guedes Nogueira chegaram. A desculpa fora uma doença súbita da mãe, uma viagem urgente para a fronteira do estado. Virgulino, em seu luto e fúria, nunca questionara. A ausência de Silvério fora apenas mais uma peça no mosaico de sua tragédia pessoal. Agora, a ausência ganhava um novo e monstruoso contorno. Maria Bonita, sentada a poucos metros, remendando uma camisa de algodão, observava-o em silêncio. Ela conhecia cada sombra que passava pelo rosto de seu homem. Ela o vira enfrentar volantes inteiras sem piscar. Mas nos últimos dias ele parecia lutar contra um inimigo invisível, um fantasma que se sentava ao seu lado na fogueira. O que foi que aquele velho te disse, Virgulino? Ela perguntou, a voz suave, mas firme. Desde que ele se foi, teus olhos carregam uma nuvem que nem o sol do meio-dia atravessa. Lampião parou de limpar a arma. Encarou o horizonte, a linha trêmula onde o céu e a terra se encontravam em um abraço de fogo. Ele falou de um fantasma, Maria. Um que eu pensei que estivesse enterrado. Ele não disse mais nada. Não precisava. Maria Bonita entendeu que aquele era um território perigoso. Um lugar na alma dele onde nem mesmo ela podia entrar sem ser convidada. O acampamento começou a despertar da sesta.
Homens se espreguiçavam, conferiam as armas, colocavam água para ferver para o café amargo. A vida do cangaço retomava seu ritmo brutal e monótono. Lampião se levantou, a decisão se solidificando em seu peito. Ele não podia viver com aquela sombra. Um inimigo na sua frente, ele enfrentava com bala. Um inimigo em suas costas, um traidor, era uma doença que precisava ser cortada pela raiz. Ele chamou seu irmão, Antônio Ferreira, e um de seus cabras mais leais e silenciosos, um homem chamado Zé Baiano. Levou-os para longe dos ouvidos curiosos do bando. "Vamos fazer uma viagem", disse Lampião, a voz baixa e sem inflexão. "Nós três, para Alagoas. Uma visita a um velho amigo." Antônio, que compartilhava com o irmão a mesma dor, mas não a mesma frieza, franziu a testa. "Alagoas? Que amigo?" "Silvério Peixoto", respondeu Lampião. O nome fez Antônio recuar um passo. A memória de Silvério era parte da mitologia da família. O amigo que escapara por um triz do destino que os vitimara. "Corisco? O que vamos fazer com ele?" "Vou olhar nos olhos dele", disse Lampião. "E vou saber se o diabo que mora lá dentro é o mesmo que matou nosso pai." A jornada começou na madrugada seguinte, sob um céu de um azul tão profundo que parecia preto. Deixaram o comando do bando com Corisco, o verdadeiro, o cangaceiro loiro e temido, e partiram em silêncio. Cavalgavam por veredas, que só os bodes e os homens desesperados conheciam, a caatinga se desdobrando ao redor deles em uma paisagem de espinhos e pedras. Para Lampião, cada quilômetro era uma viagem para dentro de si mesmo, uma jornada de volta a 1921, ao dia em que seu mundo se partira. Ele se lembrava de Silvério. Lembrava-se de como eles dividiram o último pedaço de rapadura na noite anterior à sua partida. Silvério estava estranho, os olhos inquietos. Ele falara sobre a mãe doente, mas suas palavras soavam ocas, ensaiadas. Na época, Virgulino atribuíra ao cansaço a dureza da vida. Agora, a memória daquela estranheza o assombrava. Recordava-se de como o cavalo de Silvério, que ele dizia estar manco, galopara para longe com uma velocidade surpreendente. Pequenos detalhes, grãos de areia na ampulheta do tempo, que agora se acumulavam no fundo de sua alma, pesando como chumbo. Enquanto cavalgavam, a instinto de dúvida o corroía. E se o vaqueiro estivesse mentindo? E se fosse uma armadilha? Uma intriga plantada por um coronel inimigo para enfraquecer seu bando, para virá-lo contra a memória de um amigo? A mente de Lampião, um instrumento afiado para a estratégia de guerrilha, agora se voltava para dentro, analisando cada possibilidade com uma precisão torturante. Ele pesava a lealdade de anos contra a palavra de um estranho, mas o instinto, aquele faro animal que o mantivera vivo por tanto tempo, lhe dizia que a fumaça que o velho vaqueiro soprara vinha de um fogo real. Ele se lembrava da admiração que sentia por Silvério. Corisco era mais velho, mais experiente nas artimanhas do sertão. Ensinara a um jovem virgulino a rastrear, a ler os sinais do tempo, a sentir a presença de uma volante antes mesmo de ouvir o som dos cascos. Fora Silvério quem lhe dera sua primeira peixeira de cabo de chifre. Como um homem que lhe dera uma arma para se defender poderia ter vendido sua vida? A traição, se verdadeira, não era apenas um ato de covardia, mas uma profanação, uma quebra de um código sagrado que, para os homens do sertão, era mais forte que o sangue. Antônio Ferreira cavalgava ao seu lado, o rosto uma máscara de preocupação. Ele via a tormenta no rosto do irmão e temia o que encontrariam no final daquela estrada. Ele também amara Silvério, mas sua lealdade a Virgulino era absoluta. Se o irmão dissesse que a lua era feita de queijo, Antônio pegaria a faca para cortar um pedaço. "E se ele for inocente, Virgulino?" perguntou Antônio, a voz baixa, quase com medo da resposta. Lampião virou o rosto lentamente. A poeira cobria suas feições, mas seus olhos brilhavam com uma luz fria. "Se ele for inocente, eu vou pedir perdão de joelhos. Vou dar a ele meu melhor cavalo e a metade de tudo o que eu tenho." Ele fez uma pausa, o olhar endurecendo. "Mas se ele for culpado, Antônio, se ele tiver comido o pão que foi pago com o sangue do nosso pai, eu não vou dar a ele uma cova, vou dar a ele o inferno, e vou fazer questão de entregá-lo pessoalmente na porta."
A sombra da dúvida era uma companheira constante na jornada de Lampião. A cada légua vencida, ela se aprofundava, se enraizava em seu espírito como os espinhos do mandacaru na terra seca. O sol castigava, o vento quente levantava redemoinhos de poeira que pareciam fantasmas dançando no horizonte. A paisagem ao redor, com sua beleza brutal e sua indiferença à vida e à morte, era um espelho do tormento que se passava em sua alma. Ele era um rei em seu domínio, mas agora se sentia um peregrino em uma terra de incertezas. Para manter a mente ocupada, para não se afogar nas águas turvas da memória e da suspeita, ele se concentrava nos detalhes da viagem. Ele lia o terreno, notando cada pegada de animal, cada galho quebrado, cada sinal de água. Era um exercício de controle, uma tentativa de impor a lógica do presente sobre o caos do passado. Mas o passado era teimoso. Ele se infiltrava em seus pensamentos em longos e detalhados flashbacks, tão vívidos que pareciam acontecer ali mesmo, na sua frente. Ele via a si mesmo e a Silvério, ainda rapazes, quase meninos, caçando preás na serra. A risada de Silvério, alta e fácil, ecoando pelas pedras. Silvério o ensinando a fazer uma armadilha com um laço de imbira, a paciência em seus gestos, a camaradagem em seu olhar. O sertão virgulino, dissera ele, não respeita a força, respeita a manha. Quem é forte morre cedo. Quem tem manha, morre velho. Teria sido aquela a primeira lição de traição, a primeira semente da filosofia de que a sobrevivência justifica qualquer meio? Recordava-se de outra cena anos depois. Já eram homens feitos, temidos na região pela sua coragem e pela recusa em baixar a cabeça para os desmandos dos coronéis. Estavam em uma feira em Salgueiro, quando uma volante apareceu. O pânico se instalou, as pessoas, correndo, as barracas virando. Foi Silvério quem o puxou para um beco, quem o escondeu em um curtume, sob peles de bode fedorentas, até o perigo passar. Naquele dia, ele salvara sua vida. Como um homem que salva sua vida pode, anos depois, vendê-la. A contradição era uma faca de 2 gumes em seu peito. Antônio Ferreira, percebendo a angústia do irmão, tentava puxar conversa, falar de coisas triviais. A qualidade das armas, a saúde dos cavalos, as últimas notícias sobre as andanças do bando de Sinhô Pereira. Mas Lampião respondia com monossílabos, os olhos fixos na distância. Zé Baiano, o terceiro membro da expedição, permanecia em seu silêncio habitual. Ele era um homem de poucas palavras e muitas lealdades. Seus olhos negros e fundos não perdiam um movimento, nem do terreno, nem de seu capitão. Ele não entendia a profundidade do drama, mas entendia a linguagem da vingança e sentia, no ar, o cheiro de uma conta antiga prestes a ser cobrada. Em uma noite acamparam em uma grota escondida, um rasgo na terra cercado por paredões de pedra. A fogueira pequena lançava sombras dançantes que se agarravam às rochas como almas penadas. Enquanto Antônio cuidava dos cavalos e Zé Baiano preparava um café amargo, Lampião se afastou. Ele subiu até o topo de um dos paredões e sentou-se, o rifle deitado ao colo, olhando para a imensidão escura do sertão sob um céu cravejado de estrelas. Lá de cima, o mundo parecia simples, silencioso. Mas o silêncio era uma mentira. Dentro dele, o barulho era ensurdecedor. Ele tentava ser o juiz de sua própria memória. Reconstruía a cena da despedida de Silvério. As palavras exatas. Minha mãe não tá boa, Virgulino. O recado chegou agora. Tenho que ir. É coisa de vida ou morte. A urgência na voz. Teria sido atuação? Um homem pode chorar. Lágrimas de mentira? Ele se lembrou de ter oferecido ajuda, de ter dito que o bando poderia ir com ele. Mas Silvério recusara. É coisa de família. Não quero botar mais ninguém em risco. A recusa, que na época parecera nobre, agora soava suspeita. Ele estava protegendo a família ou protegendo seu segredo? E havia o dinheiro. A família Ferreira, embora respeitada, nunca fora rica. Eram trabalhadores, criadores de gado, donos de seu próprio suor, mas não de grandes fortunas. A traição, para acontecer, precisaria de um preço. E o coronel Guedes Nogueira era conhecido por sua avareza. Que preço? Teria a vida de José Ferreira e de seus filhos? Uma pequena propriedade em Alagoas?
Parecia pouco, e ao mesmo tempo, para um homem sem nada, talvez fosse o mundo inteiro. Ele se lembrou de uma conversa, semanas antes do massacre. Estavam dividindo uma garrafa de cachaça. Silvério estava amargo. Falava da injustiça da vida, de como alguns nasciam em berço de ouro e outros em chão de terra batida. A gente luta, Virgulino, luta todo dia. E para quê? Para morrer com as mãos cheias de calos e a barriga vazia. Havia um veneno em suas palavras que Lampião, em sua própria retidão, não compreendera. Na época, era o veneno da inveja, a semente da ganância. Talvez o coronel não precisasse ter oferecido muito. Talvez ele só precisasse ter oferecido uma saída. A dúvida o consumia de tal forma que ele sentiu uma vontade física de gritar, de uivar para a lua como um lobo ferido. Mas ele não o fez. Engoliu a angústia, transformando-a em uma massa fria e dura em seu estômago. Ele era Lampião, e Lampião não gritava de dor. Ele a transformava em munição. Desceu do paredão, o rosto mais duro do que antes. A decisão, ele percebeu, não seria tomada com base em memórias turvas. Seria tomada com base em fatos. Ele precisava de provas. A palavra do vaqueiro era fumaça. Ele precisava encontrar o fogo. Amanhã, a gente não vai direto para a terra dele, disse ele a Antônio e Zé Baiano, enquanto tomavam um gole do café forte. Vamos passar em Pão de Açúcar. É a cidade mais próxima. Se Silvério comprou terra, o registro tem que estar no cartório. Se ele paga imposto, o nome dele tem que estar nos livros da prefeitura. Se ele é um homem de posses, ele deixou um rastro. E eu vou encontrar esse rastro. Nem que eu tenha que queimar a cidade inteira para iluminar o caminho. Antônio assentiu em silêncio. A caçada havia mudado de natureza. Não era mais uma busca por um fantasma. Era uma investigação. E ele sabia que seu irmão, quando colocava a mente em algo, era tão implacável quanto uma seca de verão. A sombra da dúvida ainda pairava sobre eles, mas agora ela tinha uma direção. E no final, daquela direção haveria uma verdade. Uma verdade que, Antônio temia, poderia ser mais devastadora do que qualquer bala. A cidade de Pão de Açúcar, aninhada às margens do que um dia fora o leito caudaloso do rio São Francisco, acordava preguiçosamente sob o sol alagoano. A poeira das ruas de terra subia com a passagem das carroças e o cheiro de peixe seco e de café pairava no ar. Para Lampião, Antônio e Zé Baiano, que observavam a cidade do alto de uma colina, aquele cenário de aparente normalidade era um campo minado. Entrar ali, onde a fama do cangaço os precedia como uma tempestade, era um risco calculado, mas era um risco necessário. Lampião sabia que sua aparência era uma sentença. O chapéu de couro adornado com estrelas de metal, o lenço no pescoço, as cartucheiras cruzadas no peito, eram a sua marca, a sua glória e a sua maldição. Para entrar naquela cidade, ele precisaria se despir de si mesmo. Vamos nos separar, disse ele a voz baixa e estratégica. Zé, você fica com os cavalos escondido nesta grota. Se ouvir mais de 3 tiros, suma. Volte para o acampamento e diga a Corisco que o diabo me carregou. Antônio, você vai entrar pela feira. Compre um queijo, uma rapadura. Apenas ouça. Veja se o nome de Silvério Peixoto corre na boca do povo. Eu vou ao centro, ao coração da besta. A transformação de Lampião foi impressionante. Ele tirou o chapéu icônico e o substituiu por um simples chapéu de palha, de abas largas e caídas, como o de um vaqueiro qualquer. Despiu-se do gibão de couro e das cartucheiras, escondendo-os em um saco de estopa. Manteve apenas o parabelo, escondido sob a camisa larga, e a peixeira, enfiada nas costas, sob o cós da calça. Ao olhar para o próprio reflexo em uma poça d'água, viu um estranho, um homem mais velho, de olhar cansado, um rosto comum que poderia pertencer a qualquer sertanejo castigado pela vida. Era o disfarce perfeito. Ele entrou na cidade a pé, caminhando com o passo arrastado de quem não tem pressa. As pessoas passavam por ele sem um segundo olhar. A invisibilidade era uma sensação nova, desconfortável. Ele estava acostumado a comandar o espaço, a ver o medo e o respeito se abrirem à sua passagem. Agora, era apenas um Zé Ninguém, e isso o permitia ver. Ele observou a dinâmica da cidade, os homens importantes, de botinas lustradas, que se reuniam na porta do armazém.
Os soldados da polícia local, de fardas desbotadas que cochilavam na sombra da delegacia. As mulheres que iam e vinham da igreja, com seus vestidos de chita e seus chales na cabeça. Era um microcosmo do sertão, com suas hierarquias, seus segredos e seus medos. Seu primeiro destino foi o cartório de registros. Uma sala escura e abafada, que cheirava a mofo e a tempo. O escrivão, um homem pequeno e calvo, de óculos na ponta do nariz, o olhou com desconfiança por cima dos livros grossos e encadernados em couro. Pois não? Boa tarde, seu doutor, disse Lampião, a voz deliberadamente humilde, o sotaque, pernambucano carregado. Sou vaqueiro de longe. Procuro por um parente que se mudou para essas bandas. Silvério Peixoto. Disseram que ele comprou terra por aqui, uns anos atrás. O senhor teria o registro? O escrivão suspirou, irritado com a interrupção. Peixoto, nome comum. Sabe o ano? Acho que foi por volta de 1921, 1922, disse Lampião. O escrivão se levantou com um gemido e foi até uma prateleira alta, coberta de poeira. Puxou um livro pesado e o deixou cair sobre o balcão com um baque surdo, levantando uma nuvem de pó. Ele começou a folhear as páginas amareladas, o dedo percorrendo as linhas escritas em uma caligrafia floreada. Lampião esperou, o coração batendo um ritmo lento e controlado. Cada segundo era uma tortura. Aqui, disse o escrivão finalmente. Silvério de Souza Peixoto, Sítio Água Doce. Compra registrada em novembro de 1921. Pagamento à vista. 20 contos de réis. 20 contos de réis. Era uma fortuna. Uma quantia impossível para um homem que meses antes não tinha onde cair morto. O sangue de Lampião gelou. A fumaça do vaqueiro estava se transformando em fogo. Obrigado, seu doutor. É ele mesmo. O senhor sabe onde fica esse sítio? Siga o rio para baixo. Umas 2 léguas, não tem como errar. É a única terra daquela banda que tem cerca nova, disse o escrivão já fechando o livro, ansioso para voltar ao seu torpor. Lampião agradeceu e saiu, caminhando lentamente para não levantar suspeitas. Mas por dentro, ele corria. A prova estava ali, concreta, registrada. Ele encontrou Antônio na praça da igreja. O irmão mais novo tinha o rosto preocupado. Ninguém fala dele, Virgulino. É como se não existisse, ou como se tivessem medo de falar. Eles têm, disse Lampião, porque o diabo, quando compra uma alma, gosta de silêncio. Ele contou a Antônio sobre o registro no cartório. A confirmação atingiu Antônio como um soco. A esperança de que tudo fosse um engano, uma mentira, morreu ali, na poeira daquela praça. Então é verdade, sussurrou Antônio. É, disse Lampião. E agora vamos ver essa terra que foi regada com o sangue da nossa família. Eles voltaram para a grota onde Zé Baiano os esperava. A notícia caiu sobre o cangaceiro silencioso como uma pedra. Ele não disse nada, mas seus olhos escuros endureceram, e a mão que segurava o rifle apertou com mais força. A lealdade do bando era a sua religião, e a traição era o pecado capital. Seguiram o rastro do rio como o escrivão indicara, e depois de 1 hora de cavalgada, eles viram. A cerca nova, de aroeira e arame farpado, cortava a paisagem como uma cicatriz. E dentro da cerca, a terra era diferente. O capim era mais verde, o gado era gordo, e ao longe, via-se uma casa de fazenda, pequena, mas bem cuidada, com um curral de ripas brancas e um pomar. Era um oásis de prosperidade em meio à dureza do sertão. A visão daquela terra fértil, daquela vida construída sobre a morte, encheu Lampião de uma fúria fria e calculista. Eles não se aproximaram. Encontraram um ponto de observação em uma colina rochosa, de onde podiam ver a propriedade inteira sem serem vistos. Passaram o resto da tarde ali, imóveis, estudando a rotina da fazenda. Viram uma mulher sair para estender roupas no varal. Viram 2 crianças pequenas correndo atrás de um cachorro. E então, no final da tarde, eles o viram. Silvério Peixoto saiu pela porta da frente. O tempo o havia mudado. Estava mais encorpado, a pele do rosto mais lisa, sem a máscara de poeira e sofrimento do cangaço. Usava roupas de algodão limpas, de homem do campo, não de fora da lei. Ele se sentou na varanda em uma cadeira de balanço e acendeu um cigarro de palha.
As crianças correram até ele e pularam em seu colo. Ele as abraçou, riu, um som que o vento trouxe até a colina, um som que Lampião conhecia tão bem, o som do homem que ele um dia chamara de irmão. A visão de Silvério como um pai de família vivendo a vida que fora roubada de José Ferreira foi a última prova de que Lampião precisava. A dúvida se transformou em certeza. A tristeza se transformou em ódio. Ele construiu o paraíso dele no nosso inferno, Antônio. Sussurrou Lampião, a voz um rosnado baixo. Ele observou a cena por mais alguns minutos, o rosto impassível, os olhos transformados em duas lascas de gelo azul. Aquele homem na varanda não era mais Silvério, seu amigo. Era um alvo. Era a personificação da traição. E Lampião, o anjo vingador do sertão, havia chegado para o dia do juízo final. Hoje à noite, disse ele, finalmente se levantando. Hoje à noite a conta será paga, e o juro vai ser o fogo. A noite desceu sobre o sítio Água Doce, com a suavidade enganosa do sertão alagoano. Um coro de grilos começou sua cantiga, e a lua, quase cheia, banhava a paisagem com uma luz prateada e fantasmagórica. Dentro da casa, a família Peixoto terminava seu jantar. A luz amarelada de um lampião a querosene vazava pelas frestas da janela, projetando sombras dançantes no terreiro. Era uma cena de paz doméstica, um santuário de normalidade construído sobre um alicerce de sangue e segredo. Mas do lado de fora, nas sombras da colina, a guerra estava sendo preparada. Lampião, Antônio e Zé Baiano observaram a casa por horas, estudando cada movimento, cada luz que se apagava. A paciência de Lampião era a de uma onça esperando o momento certo para o bote. Ele não queria uma invasão barulhenta, um ataque de cangaço. Aquilo não era um assalto. Era um ritual, uma execução. Ele queria o silêncio. Queria o terror psicológico antes do confronto físico. Zé, você e Antônio vão cuidar dos 2 peões que dormem no galpão, disse Lampião, a voz um sussurro no escuro. Não quero mortes desnecessárias, apenas os amarrem e os amordassem. Ninguém deve dar o alarme. A noite é minha e de Silvério. Enquanto seus homens deslizavam pelas sombras em direção ao galpão, Lampião iniciou sua própria aproximação da casa. Ele se movia com uma agilidade sobrenatural, usando cada moita, cada ondulação do terreno como cobertura. Não era mais um homem. Era um espírito da Caatinga, uma entidade feita de couro e vingança. Ele chegou à varanda sem fazer um único ruído. A porta da frente estava trancada apenas com uma tranca de madeira por dentro. Trabalho de criança para quem estava acostumado a invadir delegacias. Com a ponta de sua peixeira, ele trabalhou a fresta da porta, levantando a tranca com uma habilidade de artesão. O som foi mínimo, um clique suave, engolido pela noite. Ele entrou na casa. O ar estava quente, com o cheiro de comida, de café e de vida familiar. Por um instante, a normalidade do ambiente o atingiu. Era o cheiro de um lar, o cheiro do que lhe fora roubado. A hesitação durou menos que um piscar de olhos, substituída por uma onda de fúria fria. Ele se moveu pelos cômodos escuros com a familiaridade de um fantasma. Encontrou o quarto das crianças primeiro. Os 2 meninos dormiam profundamente, as respirações suaves e ritmadas. Ele os observou por um momento, o rosto uma máscara impenetrável. Então foi ao quarto principal. Silvério e sua esposa dormiam. A mulher, deitada de costas, o rosto sereno. Silvério, de bruços, roncava baixo. Lampião se aproximou do lado da mulher. Com uma mão tapou sua boca e com a outra colocou a ponta fria da peixeira em sua garganta. Ela acordou com um espasmo de terror, os olhos arregalados na escuridão, vendo apenas a silhueta do homem sobre si. Um grito e seu marido morre dormindo, sussurrou Lampião. Apenas se levante, devagar, e vá para o quarto de seus filhos. Fique com eles e não saia até que eu mande. Entendeu? A mulher, paralisada de medo, conseguiu apenas assentir. Ele a soltou e ela, tremendo, escorregou para fora da cama e correu, descalça e silenciosa, para o quarto das crianças, fechando a porta atrás de si. Agora, era apenas ele e Silvério. Lampião contornou a cama e se postou ao lado do homem adormecido. Ele não o acordou com um toque ou um chamado. Ele esperou.
O silêncio na sala era tão profundo que se podia ouvir o zumbido dos mosquitos. Depois de um minuto que pareceu uma eternidade, ele simplesmente disse uma palavra, em um tom de voz normal, quase conversacional. Corisco. Silvério se mexeu, resmungando em seu sono. Acorde, Silvério. Temos contas a acertar. O homem finalmente abriu os olhos, piscando na penumbra. Sua mente, ainda enevoada pelo sono, demorou a processar a figura, parada ao lado de sua cama. Quando ele finalmente reconheceu o rosto, o sangue fugiu de suas feições. Ele se sentou na cama com um salto, o corpo retesado, a boca aberta em um ó de puro choque e terror. Virgulino? Faz muito tempo que ninguém me chama assim, disse Lampião a voz calma, o que tornava ainda mais aterrorizante. Para você, esta noite, eu sou apenas a memória do seu pecado. Silvério olhou ao redor, procurando pela esposa, pelas crianças, por uma arma. Não havia nada. Ele estava sozinho e desarmado diante do homem mais temido do sertão. O homem que ele traíra. O que você está fazendo aqui? Gaguejou Silvério. Como me encontrou? O rastro de um traidor nunca esfria de verdade, Silvério. Fica marcado na terra como uma cicatriz. E eu sou bom em ler cicatrizes, disse Lampião. Ele gesticulou com a peixeira em direção à sala. Levante-se, vamos conversar. Silvério obedeceu, as pernas tremendo. Ele vestiu as calças às pressas e seguiu Lampião para a sala principal. Antônio e Zé Baiano já haviam retornado e estavam parados perto da porta, duas estátuas silenciosas e ameaçadoras. A visão de Antônio, o irmão mais novo de Virgulino, o menino que ele vira crescer, pareceu quebrar algo em Silvério. Ele desabou em uma cadeira, a cabeça entre as mãos. Eu não sei do que você está falando, Virgulino. Eu juro. Ele começou. A negação automática, fraca. Lampião acendeu o lampião sobre a mesa, e a luz mais forte revelou o suor que brotava na testa de Silvério. Lampião sentou-se à sua frente. Ele não gritou. Não o ameaçou. Ele apenas começou a contar uma história. Era uma noite de junho, em 1921. Um vaqueiro chamado José Ferreira estava em sua casa com sua família. Ele tinha um amigo, um irmão de alma, a quem chamava de Corisco. Naquela noite, o amigo disse que precisava partir, que a mãe estava doente, e ele partiu. Na noite seguinte, homens de um coronel chegaram. Eles mataram José Ferreira a sangue frio, mataram sua esposa, deixaram seus filhos órfãos, marcados para morrer. E o amigo nunca mais foi visto. Lampião fez uma pausa, os olhos fixos em Silvério. Meses depois, um homem sem posses, um vaqueiro pobre, aparece em Alagoas. Ele compra a melhor terra da região, paga à vista, 20 contos de réis. Ele constrói uma casa, arruma uma esposa, tem filhos. Ele vive a vida que foi roubada daquela família em Pernambuco. Ele se inclinou sobre a mesa, a luz do lampião projetando sombras monstruosas em seu rosto. Agora me diga, Silvério, você acredita em milagres? Ou acredita em traição? Silvério começou a chorar. Um choro baixo, patético, de um homem encurralado. Eu não tive escolha, Virgulino. Eu juro. Guedes. Nogueira. Ele me pegou. Ele descobriu sobre umas coisas que eu fiz. Uns roubos. Ele disse que me entregava para a polícia, que eu ia apodrecer na cadeia. Ou eu podia ajudá-lo. Ele só queria dar um susto em seu pai. Ele jurou que ninguém ia morrer. A justificativa era tão fraca, tão covarde, que Lampião sentiu uma onda de desprezo. Um susto? Ele queria as terras do meu pai, e você o ajudou, você nos entregou. Você disse a ele quando meu pai estaria sozinho, quantos homens ele tinha. Você desenhou o mapa da nossa desgraça. Ele ameaçou minha família, minha mãe, minhas irmãs, soluçou Silvério. E a minha família? A voz de Lampião finalmente se elevou. Um trovão contido que fez as paredes tremerem. A minha mãe, que te tratava como um filho. O meu pai, que dividiu o pão com você 1000 vezes. Eles não mereciam viver? Silvério não conseguia responder. Apenas chorava, o corpo sacudindo. A confissão estava ali em suas lágrimas, em seu desespero. Ele havia vendido a alma por um pedaço de terra e pela promessa de uma vida que ele não merecia. Lampião se levantou. O julgamento estava completo. A hora da sentença havia chegado. Ele olhou para Antônio, cujos olhos também brilhavam de lágrimas, mas de uma fúria contida.
Olhou para Zé Baiano, cujo rosto era uma máscara de pedra. Lá fora, Corisco, disse Lampião, a voz novamente fria e sem emoção. Esta conversa acabou. Agora vamos acertar as contas como homens. Ou, pelo menos, como o que restou de um. Ele pegou Silvério pelo colarinho e o arrastou para a porta, para a noite enluarada que seria a última testemunha da traição e da vingança que se consumaria na boca da Caatinga. A noite do sertão era uma testemunha silenciosa. A lua, alta no céu, derramava uma luz fria sobre o terreiro, transformando o capim em lâminas de prata e as sombras das árvores em poças de escuridão. O ar estava parado, pesado, carregado com o cheiro de terra molhada e do medo que emanava de Silvério Peixoto. Lampião o arrastou para o centro do terreiro, longe da casa onde a mulher e os filhos do traidor se encolhiam, ouvindo o silêncio aterrorizante que precedia a tempestade. Antônio e Zé Baiano formaram um perímetro, não para impedir uma fuga. Não havia para onde fugir, mas para garantir que o ritual fosse ininterrupto. Aquilo era um assunto de sangue, uma dívida a ser paga sob as leis não escritas da Caatinga. Você me ensinou a lutar, Silvério, disse Lampião, a voz calma, quase nostálgica. Ele soltou o homem, que caiu de joelhos na poeira. Você me ensinou que um homem deve sempre encarar a morte de pé. Levante-se. Silvério, tremendo, obedeceu, o rosto banhado em lágrimas e ranho, iluminado pela lua. Era uma caricatura de desespero. Piedade, Virgulino, pelo amor de Deus, pela nossa amizade, pense em meus filhos. Eu penso, respondeu Lampião, e a frieza em sua voz era absoluta. Penso neles todas as noites. Penso nos filhos de José Ferreira. Penso no filho que meu pai nunca viu crescer para se tornar um homem. Penso no irmão que você me roubou. Você me tirou uma família, Silvério, e construiu a sua sobre os ossos da minha. Não há piedade para um pecado desses. Lampião tirou a peixeira da cintura. A lâmina longa e curva brilhou à luz da lua. Ele não a apontou para Silvério. Ele a fincou no chão a meio caminho entre eles. Eu não vou te matar como um cachorro, disse ele. Vou te dar a honra que você não teve. Uma chance. Um duelo. Ele tirou uma segunda peixeira do coldre de Zé Baiano, uma lâmina idêntica, e a atirou no chão, aos pés de Silvério. O metal bateu na terra com um som surdo. Pegue, ordenou Lampião. Silvério olhou para a faca, depois para o rosto de Lampião. Ele sabia que aquilo não era uma chance. Era uma formalidade, uma cerimônia de execução. Lutar contra Lampião em um duelo de facas era como tentar aparar um raio com as mãos. Mas a alternativa era morrer de joelhos. Com um gemido, ele se abaixou e pegou a arma, a mão desajeitada, insegura. Os anos como fazendeiro haviam enferrujado seus instintos, embotado seus reflexos. Eu não quero lutar com você, Virgulino. Você perdeu o direito de querer qualquer coisa no dia em que aceitou o dinheiro de Guedes Nogueira, disse Lampião. Ele retirou sua própria peixeira do chão e assumiu a postura de luta, o corpo baixo, a lâmina à frente, movendo-se em um ritmo lento, quase hipnótico. Era a dança da morte, e Lampião era o mestre. O que se seguiu não foi uma luta, foi um massacre. Silvério, impulsionado pelo pânico, atacou primeiro, um golpe selvagem e desesperado. Lampião desviou com um movimento fluido, quase desdenhoso. A lâmina de Silvério cortou apenas o ar. A resposta de Lampião foi instantânea e cruel. Um corte rápido, preciso no braço de Silvério que o fez largar a faca com um grito de dor. Ele não parou por aí. Lampião não queria uma morte rápida. Ele queria desmantelar o homem, pedaço por pedaço, assim como a traição havia desmantelado sua vida. Ele o cortou novamente na perna, fazendo Silvério cair. Este corte, disse Lampião, a voz um sibilo, é pelo meu pai José, que confiou em você como um filho. Ele se aproximou do homem caído que se arrastava para trás na poeira e fez outro talho, desta vez no ombro. Este é pela minha mãe, Maria, que te serviu comida em nosso prato e te ofereceu um lugar em nossa casa. Silvério implorava, gritava, uma confusão de palavras e soluços. Mas Lampião não ouvia. Ele era um instrumento de sua própria dor, um juiz e um carrasco em um só corpo. E este, disse ele, o corte final, profundo, no peito, é por Virgulino.
O rapaz que você matou naquela noite, junto com a confiança e a irmandade. Ele se afastou, deixando Silvério se contorcendo no chão, o sangue escuro manchando a terra prateada pela lua. Ele observou sem piscar, enquanto a vida se esvaía do corpo do homem que um dia fora seu melhor amigo. O último som que Silvério emitiu foi um gargarejo, um suspiro molhado que se perdeu na vastidão da noite. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Lampião ficou parado, a peixeira ensanguentada na mão, o peito subindo e descendo com a respiração pesada. O ato de vingança, que ele antecipara por tantos dias, que o consumira, estava completo, mas o alívio que ele esperava não veio. Em seu lugar havia apenas um vazio gelado. Matar o traidor não trouxera seu pai de volta. Não apagara a memória do massacre. Apenas adicionara mais um fantasma à sua coleção. Antônio se aproximou, o rosto pálido. Acabou Virgulino. Lampião olhou para o corpo no chão, depois para a casa onde uma mulher e 2 crianças tremiam de terror. Ainda não. Ele caminhou até a casa e bateu na porta. A mulher demorou a abrir. Quando o fez, o rosto era uma máscara de pavor. Seu marido pagou a dívida dele, disse Lampião, a voz desprovida de emoção. Ele jogou uma bolsa de couro aos pés dela. Estava cheia de moedas de ouro e prata, parte do butim de um assalto recente. Isso é mais do que a vida do meu pai valia para ele. Pegue seus filhos e este cavalo. Suma daqui antes do sol nascer. Vá para o sul. Nunca mais volte. Nunca mais diga o nome Peixoto ou Ferreira. Esqueça esta noite. Esqueça esta terra. Comece de novo. É uma chance que a minha família não teve. A mulher, em estado de choque, apenas assentiu. Ele se virou sem outra palavra. E a casa, Virgulino? Perguntou Zé Baiano. Lampião olhou para a pequena fazenda, o símbolo da prosperidade comprada com sangue. A terra não tem culpa, mas a casa guarda a memória do pecado. Ele pegou um lampião aceso da varanda. Fogo, disse ele simplesmente. Eles atearam fogo à casa. As chamas subiram rapidamente, lambendo a madeira seca, uma pira funerária para uma vida de mentiras. Ficaram observando até que o telhado desabou, enviando uma chuva de faíscas para o céu estrelado. O fogo purificador, o juízo final do sertão. Enquanto montavam em seus cavalos e se afastavam, com o brilho alaranjado do incêndio às suas costas, Lampião sentiu o peso do que havia feito. Ele não era apenas um justiceiro, era um destruidor. A vingança o havia consumido e o cuspido de volta, mais duro, mais frio e mais sozinho do que nunca. A estrada à frente estava escura, e ele sabia que, não importava o quão longe cavalgasse, a fumaça daquela noite o seguiria para sempre. A viagem de volta foi imersa em um silêncio pesado, que nem o som dos cascos dos cavalos na terra batida conseguia quebrar. A fumaça do sítio Água Doce ficou para trás, mas o cheiro de cinzas e de vingança parecia impregnado na roupa e na alma dos 3 homens. Lampião cavalgava na frente, a coluna ereta, o olhar fixo no horizonte, mas sua rigidez era a de um homem que se segura para não desmoronar. A execução de Silvério não fora uma explosão de raiva, mas um ato frio e deliberado. E a frieza do ato agora se instalara em seu coração, um inverno perpétuo. Antônio Ferreira observava o irmão com uma mistura de lealdade e temor. Ele vira, a justiça ser feita, a honra da família ser lavada com sangue, como mandava a lei do sertão, mas também vira algo morrer nos olhos de Virgulino naquela noite. A última centelha de humanidade, de perdão, fora extinta. O homem que voltava para o bando não era o mesmo que partira. Era mais Lampião e menos Virgulino do que nunca. A vingança, ao invés de libertá-lo do passado, o acorrentara ainda mais a ele. Ele agora era a personificação de seu próprio juramento. Uma lenda forjada no fogo e no sangue, mas uma lenda solitária. Lampião repassava os eventos em sua mente não com dúvida, mas com uma clareza exaustiva. Ele vira o terror nos olhos de Silvério, ouvira a confissão patética, sentira o calor do sangue do homem em sua faca. Cada detalhe estava gravado em sua memória, e o que mais o assombrava não era a violência do ato, mas o vazio que se seguiu. Ele esperara sentir alívio, uma sensação de paz, de missão cumprida,
Mas tudo o que sentia era o peso de mais uma morte em sua consciência. O fantasma de Silvério agora se juntava ao de seu pai, de sua mãe, dos homens que matara, em um cortejo silencioso que o seguia pelas veredas da Caatinga. Ele pensava na mulher e nos filhos de Silvério cavalgando para o sul, para um futuro incerto. Sua decisão de poupá-los e até de lhes dar dinheiro não fora um ato de misericórdia, ele sabia. Fora um ato de egoísmo. Fora uma tentativa de provar a si mesmo que ele era diferente de Guedes Nogueira, que ele não destruía famílias inteiras. Mas a verdade é que ele havia destruído. Ele havia transformado aquela mulher em viúva e aquelas crianças em órfãos, repetindo o ciclo de violência que o criara. A ironia era amarga. Enquanto se aproximavam do território de seu bando, a notícia de seus atos já os precedia. O sertão tem seus próprios telégrafos, um vaqueiro que viu a fumaça, um caçador que ouviu os gritos, uma beata que sentiu o cheiro de desgraça no vento. Quando finalmente chegaram ao acampamento, escondido em um vale rochoso, foram recebidos não com festa, mas com um silêncio reverente e temeroso. Os cangaceiros olhavam para Lampião com uma nova intensidade. Ele não era mais apenas seu líder. Era um mito, uma força da natureza, um homem que fora até o inferno para acertar as contas com um traidor. Maria Bonita foi a única que ousou se aproximar. Ela não perguntou nada, apenas olhou para o rosto dele, viu a nova dureza, em seus olhos a exaustão em sua alma, e o abraçou. O abraço dela foi a única coisa que o aqueceu naqueles dias de inverno interior. Acabou, Virgulino. Ela sussurrou em seu ouvido. Não, ele respondeu a voz rouca. Apenas começou. A execução de Silvério, um irmão de luta, mudou a dinâmica do bando para sempre. A lealdade que antes era baseada em respeito e camaradagem, agora era cimentada pelo medo. Os homens sabiam que Lampião era implacável, que não havia perdão para a traição. Isso os tornava mais eficientes, mais disciplinados, mas também mais isolados uns dos outros. A desconfiança, como uma erva daninha, começou a brotar nas frestas do acampamento. As consequências daquele ato de vingança se desdobraram nos meses seguintes. A história se espalhou como fogo por todo o Nordeste. Para os coronéis, Lampião se tornou uma ameaça ainda maior. Ele não era apenas um bandido que roubava e matava por dinheiro. Era um homem movido por um código de honra distorcido e letal. Um homem que caçaria seus inimigos até o fim do mundo. A perseguição das volantes se intensificou, tornando a vida no cangaço ainda mais precária e violenta. Para o povo do sertão, a lenda de Lampião cresceu. Ele se tornou uma figura messiânica para alguns, um justiceiro que punia os poderosos e vingava os humilhados. A história da traição de Silvério e da vingança de Lampião era contada nas feiras, cantada em versos de cordel. Ele se tornara o protagonista de sua própria e trágica epopeia. Mas para o homem Virgulino Ferreira, o custo da lenda era a sua própria alma. A vingança não lhe trouxera paz, apenas o confirmara em seu caminho de violência. O vazio deixado pela morte de Silvério só podia ser preenchido com mais ação, mais luta, mais sangue. Ele se tornou mais audacioso em seus ataques, mais cruel com seus inimigos. A busca por justiça se transformara em uma guerra sem fim contra o mundo. As cinzas da casa de Silvério haviam se juntado às cinzas da casa de seus pais, e ele estava condenado a viver em meio a elas. Um rei de um reino de pó e memória, para sempre, assombrado pelos fantasmas que ele mesmo criara. A vingança o libertara da dúvida, mas o aprisionara em seu próprio nome. O sertão, em sua sabedoria imemorial, continuava sua dança de vida e morte, indiferente ao drama dos homens. O sol nascia e se punha. As poucas chuvas vinham e iam embora. E a Caatinga, resiliente, sempre encontrava uma forma de brotar novamente das cinzas. Mas para Lampião, não haveria mais renascimento. Ele era o fogo, a queimada, a catarse violenta, e estava destinado a consumir tudo ao seu redor, inclusive a si mesmo. A poeira assentou, mas o chão da alma de Lampião nunca mais seria o mesmo. O retorno ao seio do bando foi o retorno de um rei a um reino que agora o temia tanto quanto o respeitava. A história da vingança contra Silvério Peixoto se espalhara pelas veredas do sertão, solidificando a lenda de Lampião
como um homem que não conhecia o perdão. Ele era a própria lei da caatinga, dura, implacável e definitiva. Em uma noite quente, com o céu do sertão coalhado de estrelas, Lampião reuniu o bando. A fogueira principal crepitava alta, lançando sombras nervosas nos rostos dos cangaceiros. Havia uma solenidade no ar, uma expectativa. Os homens se sentaram em círculo, os rifles pousados ao lado, os olhos fixos em seu líder. Maria Bonita estava ao seu lado, a presença dela um misto de força e suavidade, o único porto seguro em seu mar de tormentas. Lampião se levantou. A luz do fogo dançava em seu rosto, acentuando as linhas duras, fazendo seus olhos azuis brilharem com uma intensidade quase sobrenatural. Ele não ergueu a voz. Falou em um tom grave e pausado, e cada palavra caiu sobre os homens com o peso de uma pedra. Vocês ouviram histórias, ele começou. O vento do sertão carrega mais mentira que poeira. Mas esta noite vocês vão ouvir a verdade. A verdade sobre um homem que eu chamei de irmão. E sobre o preço que ele pagou por esquecer o significado dessa palavra. Ele contou tudo, desde a visita do velho vaqueiro, até a chama final que consumiu a casa em Alagoas. Ele não poupou detalhes. Descreveu a conversa com Silvério, a confissão covarde, o duelo desigual. Ele falou da dor de sua própria família, do sangue de seu pai, da honra que precisava ser lavada. Sua narrativa não era uma busca por absolvição ou por aplauso. Era um testamento, uma lição. Silvério Peixoto comeu na minha mesa, bebeu da minha cachaça, dormiu sob o meu teto. Ele era parte de nós, mas a ganância falou mais alto que a lealdade. O dinheiro de um coronel valeu mais que o sangue de um irmão. Ele escolheu o lado dele, e eu mostrei a ele o que acontece com quem escolhe o lado errado. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar sobre o bando. O único som era o crepitar do fogo. Neste bando não há espaço para dois senhores. Não se serve a Deus e ao diabo. Não se serve a Lampião e a um coronel. A nossa lei é uma só. Lealdade. Olho por olho, dente por dente. Quem está conosco está até o fim. Quem nos trai não tem um fim. Tem uma sentença. Ele caminhou pelo círculo, seu olhar passando por cada um de seus homens. Eram rostos endurecidos pela vida, homens que haviam se tornado foras da lei por desespero, por injustiça, por escolha. Naquele momento, eles não eram apenas um bando de cangaceiros. Eram os discípulos de uma fé brutal, e Lampião era seu profeta. O nome Lampião, ele continuou, a voz agora um pouco mais baixa, carregada de uma melancolia que apenas Maria Bonita podia decifrar. Não é o meu nome, é a minha promessa. É a promessa de que nenhum coronel dormirá em paz enquanto houver um pobre sendo humilhado. É a promessa de que nenhuma injustiça ficará sem resposta. É a promessa de que o sertão tem um rei, e o seu trono não é feito de ouro, mas de justiça e de pólvora. Ele parou no centro do círculo, a figura solitária de um homem que se transformara em uma ideia. A vingança contra Silvério o esvaziara de sua dor pessoal, mas o preenchera com um propósito maior, mais abstrato e infinitamente mais pesado. Ele não lutava mais por José Ferreira, lutava por todos os Zés Ferreiras do sertão. Eu paguei um preço alto pela minha promessa, ele disse, os olhos perdidos nas chamas. Perdi minha paz, perdi minha alma. Não peço que vocês paguem o mesmo preço. Peço apenas que entendam o peso do nome que carregam ao meu lado. Ser cangaceiro de Lampião é carregar o fogo da vingança do sertão nas mãos. E esse fogo ou ilumina o caminho, ou queima tudo até virar cinza. Ele se sentou. O discurso havia terminado. Ninguém se moveu. O silêncio que se seguiu não era de medo, mas de compreensão. Eles haviam entendido a natureza do pacto que os unia. Não eram apenas bandidos. Eram soldados em uma guerra sem tréguas. E seu líder era um homem que já havia morrido por dentro. E por isso, não temia mais nada. Naquela noite, Lampião não dormiu. Ficou observando as brasas da fogueira se extinguirem lentamente, cada uma um ponto de luz morrendo na escuridão. A vingança contra Silvério o havia fechado em um ciclo. Para justificar a morte do amigo, ele precisava se tornar a personificação da justiça que ele alegava servir. Para ser essa justiça,
Ele precisaria de mais sangue, de mais violência. O peso de seu nome o esmagava. Ele se tornara prisioneiro de sua própria lenda. Ele olhou para o céu. As estrelas pareciam distantes, indiferentes. Ele se lembrou do rosto de seu pai, não como um mártir, mas como um homem simples que só queria viver em paz em sua terra. Uma vida que Virgulino nunca mais teria. Ele havia escolhido o caminho do fogo, e agora, tudo o que restava era queimar. Ele era Lampião, o clarão na escuridão do sertão, um farol de esperança para os oprimidos e uma chama de terror para os opressores. Mas todo clarão, ele sabia, um dia se apaga, deixando para trás apenas a escuridão e o cheiro de cinzas. E naquele momento, sob o vasto e silencioso céu da Caatinga, ele se sentiu terrivelmente só.